Petrobras e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? E aí pessoal, bom dia GPS 10, tudo bem? Robert Kubica está de volta à Fórmula 1. Antes de falar da volta propriamente dita, eu vou fazer um enorme parênteses para explicar para vocês por que passei a chamar Kubica de Kubica, como se isso tivesse alguma importância. Não tem no que diz respeito à minha opção de pronúncia, mas tem alguma importância para a gente falar um pouquinho sobre essa história de como pronunciar, como dizer os nomes de estrangeiros, né, de atletas estrangeiros. Eu sempre chamei o Kubica de Kubica, o Kubica de Kubica, na rádio, nos vídeos, eventualmente, tudo mais, nos programas dos quais participei, por uma razão que eu julgava simples. Dá para ler Kubica, então a gente lê Kubica. Nada dessa coisa meio afetada de querer usar a pronúncia da língua local, ainda mais quando a língua é uma língua tão complicada, tão diferente, tão difícil quanto é o polonês. Mas, na verdade, não faz sentido o que eu fazia, não. Se eu tivesse de seguir essa lógica, dá para ler em português, a gente lê em português, eu não poderia falar Barrichello, deveria falar Barrichello, ou Fisichella, deveria sair Fisichella, ou algo do gênero, né? Aliás, como os argentinos fazem, eles chamam Mascherano de Mascherano, por exemplo. Mas acho que dentro do possível, se você puder respeitar a pronúncia local, ainda que a grafia tenha uma leitura diferente em português, acho que faz sentido, né? É o mesmo, esse caso mesmo, Fisichella, Barrichello, Schumacher, por exemplo, a gente fala Schumacher. Se a gente fosse tentar falar em alemão mesmo, era Schumacher, mas não dá muito certo, porque são fonemas que a gente não usa em português, mas Kubica dá para usar, claro. E o C, no polonês, o C com uma vogal logo em seguida, ele tem esse som do TZ, TS talvez, ou quase o C mesmo, C do italiano, do italiano é X, né? Mas o Z do italiano é TZ, né? Kubica, tá valendo? Kubica, vamos lá, porque agora falaremos Kubica. Olha o Giovanni ali atrás, ó, Giovanni. Um ano atrás, final de 2017, no Grande Prêmio, informações do nosso Américo Teixeira Júnior, a gente já informava que o Kubica seria, agora vou ter dificuldade para falar Kubica, seria titular da Williams no ano seguinte. E isso realmente estava certo. Ocorre que aos 45 do segundo tempo apareceu o Sirotkin com dinheiro, mais dinheiro do que o Kubica poderia trazer para a equipe, com seus patrocinadores poloneses e tudo mais. E aí a Williams, mercantilista como só, acabou optando pelo Sirotkin. Na época a gente falou, vai ser uma cagada tremenda, a Williams vai ficar em último no campeonato, porque vai ter dois pilotos muito novatos e não tão bons assim, uma equipe que às vezes precisa mesmo de um pouco de experiência e tal, e batata, né? Potato. O que aconteceu? A Williams ficou em último, fez um campeonato patético, tem a última prova agora, nesse final de semana em Abu Dhabi, mas nada vai mudar em relação àquilo que a Williams realizou nesse ano, foi realmente muito ruim. Aliás, falamos da Williams e da McLaren, né, no vídeo passado, de ontem, mas não é esse o assunto não, enfim. Aí o que aconteceu? O Kubica perdeu a vaga. E a gente foi, não vou dizer massacrado, mas muito criticado, né, no meio jornalístico, automobilístico, leitores também, tá vendo? Vocês cravaram o Kubica e não deu certo, não foi nada disso que aconteceu. Estava lá, estava fechado o contrato, e tanto que ele acabou permanecendo como piloto de testes, piloto reserva. Aliás, foi a melhor coisa que aconteceu para ele, né? Porque não teve de sofrer com um carro muito ruim, né? Além do problema dos dois pilotos serem muito inexperientes e fracos, o carro era ruim. Um carro ruim, um piloto experiente e bom consegue melhorar um pouquinho, né? Não consegue fazer milagre, mas melhora um pouquinho. Mas um carro ruim na mão de dois pilotos inexperientes e ruins termina um ano tão ruim quanto começou. Foi isso que aconteceu com a Williams em 2018. 2019, com o Kubica num carro e o George Russell no outro. Primeiro, o Russell é um piloto muito qualificado, um garoto muito bom,
que a Mercedes, em quem a Mercedes aposta bastante, aliás foi a Mercedes que alocou o Russell na Williams. A Williams vai ter um bom desconto no que deve pagar para os seus motores Mercedes para o próximo ano, e vai ter um piloto experiente, que é o Kubica, na outra vaga, no outro carro, né? No outro cockpit. Kubica, para quem não está lembrando exatamente o que já fez na Fórmula 1, ele correu de 2006 a 2010 na Fórmula 1, né? Correu basicamente de BMW Sauber e de Renault. Tem 76 grandes prêmios disputados, não é pouco. Tem uma pole no Bahrein em 2008 de BMW Sauber e uma vitória no Canadá também em 2008 com a mesma equipe, né? Quando a Sauber tinha uma parceria com a BMW. Muito fez o Kubica nesse período, 12 pódios, equipes médias, né? Muito fez e tanto fez que ele passou a ser cogitado, né, como um futuro piloto de equipe grande ali, e não ia demorar muito, né, para que isso acontecesse. Ele era muito bem visto no meio, muito querido no meio também, amigo muito amigo de pilotos como o Alonso, por exemplo, que adorava jogar pôquer com ele e tudo mais, era um dos maiores amigos dele. Enfim, um talento, um grande talento. Eu, por exemplo, vi esse menino correr pela primeira vez em 2002 em Interlagos, na última prova da primeira temporada da Fórmula Renault brasileira. Convidaram o Kubica para correr, ele corria na Itália. Gente, ele entubou todos os pilotos brasileiros que estavam disputando aquele campeonato. Tem gente que acha que até que o carro dele tinha coisa errada, coisa diferente, nunca se provou nada, mas ele andou na frente de todo mundo, e muito na frente, 1 segundo por volta, 2 às vezes. Foi um assombro. E aí fez a sua carreira, chegou à Fórmula 1, andou muito bem sempre, como eu disse, repito, 12 pódios em 76 corridas por equipes médias, é um ótimo número, né? Até que aconteceu aquele acidente no começo de 2011, numa prova de rally, que ele não conseguia ficar sem fazer nada. Então eram férias, logo depois iam começar os testes de pré-temporada, 2011, e ele sofre um acidente terrível, quase perde o braço, né? Eu sou um daqueles que achavam que ele jamais voltaria a correr de nada. Muito menos de Fórmula 1, que tem uma exigência física muito grande e também para as mãos, né? Não é só exigência de força, mas de sensibilidade para mexer naquele monte de botão e tudo mais e tal. Pô, ele praticamente, o braço direito dele não existe para esse tipo de coisa. Mas é um exemplo de dedicação, de esforço, de empenho, de luta, né? Persistência, perseverança e nunca perdeu o talento, claro. O ano passado mesmo, na Hungria, ele já fez os seus primeiros testes, tinha muita gente na arquibancada, um barato, os poloneses que foram ver o Kubica de perto. Ele se convenceu a Williams que dava para voltar a correr. Antes ele tinha andado com um carro antigo da Renault também, foi muito bacana e tal. E ele viu, pô, dá. E tanto dá que ele foi contratado, acabou tendo esse percalço do Sirotkin, né, atravessar a negociação, e agora ele será titular ao lado do Russell. O que vai significar isso para a Williams? Como eu disse, piloto experiente e bom não faz milagre, mas ajuda a melhorar as coisas, a melhorar até o ambiente interno de uma equipe. O Kubica não tem experiência com esses motores híbridos, isso pode representar alguma dificuldade para ele. Ele parou de correr, a última temporada dele foi 2010, ele sofreu um acidente em 2011 e a era híbrida da Fórmula 1 começou com os motores turbos híbridos com elétricos e tudo mais em 2014. Andou pouco com esses motores, fez algumas sessões de testes com a Williams e tudo, mas ele é inteligente, ele é um piloto muito bem preparado intelectualmente, né? Então acho que isso ele pega rápido, não vai ter grande problema. E se a Williams fizer um carrinho mais ou menos com motor Mercedes, poxa, dá para fazer o que fez a Sauber esse ano. A Sauber deu um salto do ano passado para cá, graças ao quê? A Ferrari, o apoio técnico da Ferrari, e a ter um piloto muito bom lá, o Leclerc. Claro, não estou falando de experiência, o Leclerc é um garoto, mas acho que o seu talento ajudou muito, o carro muito melhor. Quem sabe isso acontece, a Williams faz um carro muito melhor e a experiência do Kubica pode acelerar ainda mais esse processo de desenvolvimento, de melhora da equipe, e não é que a Williams vai voltar a ser grande, vai lutar por pódios, vai ganhar a corrida, nada disso vai acontecer, mas talvez não fique em último lugar.
Talvez não seja esse vexame completo que foi nesse ano. É bom lembrar que a Williams não terá Martini como patrocinadora no ano que vem. Isso vai significar uma perda significativa de orçamento, né? Então ninguém deve esperar de novo, ninguém deve esperar o Williams, nossa, Williams, que coisa, agora com Kubica ressurgido das cinzas, não. Mas eu tenho certeza que vai ser um ano bem mais decente do que a indecência que foi 2008 para a equipe Williams. Bem-vindo de volta, Kubica. Lembrei de um outro nome que a gente fala errado, mas aí fala errado por culpa do piloto, né? O Ricciardo. É Ricciardo, aí não tem conversa, é Ricciardo mesmo, 2 Cs e I. Em italiano não tem essa. Mas ele mesmo pede para ser chamado de Ricardo, então a gente chama de Ricardo. Kubica, bem-vindo de volta à Fórmula 1, ao seu ambiente. Que sejam anos muito felizes para ele, que ele consiga a recompensa por todo esse esforço para voltar a correr. Eu acho que, de uma certa forma, já conseguiu garantir um contrato de titular, né? E tomara que ele seja competitivo, que ele seja um piloto que consiga demonstrar todo o talento que ele sempre teve nessa volta, apesar de algumas limitações que ele tem físicas, mas eu acredito que essas limitações já foram totalmente superadas, o que é quase um milagre, sério, quase um milagre, e que deve ser atribuído muito a ele mesmo, ao seu próprio esforço e sua própria força de vontade, tá bom? Valeu, gente! Eu não vou falar dos treinos de hoje em Abu Dhabi, até porque eu não sei que horas vocês estão vendo este vídeo, e nada do que acontecer na sexta-feira em Abu Dhabi é muito relevante do ponto de vista técnico e também do ponto de vista do Campeonato Mundial. Bom fim de semana a todos, estaremos de volta. Bom fim de semana a todos. Sim, bom fim de semana a todos. Hoje já é sexta. Bom fim de semana a todos, estaremos de volta na segunda-feira ou, em caso excepcional, nesse final de semana, com alguma coisa, sei lá, que possa acontecer no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Valeu! Tchau, tchau! Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tão seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata. Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você.